Olá, Tchalfers! Tudo bom com vocês? Meu nome é Ju Alves e eu venho aqui hoje trazer tudo sobre esse suplemento maravilhoso que nos ajudou muito aqui no canil, que é o Pet Milk. Então, se você está tendo dificuldades na amamentação do seu filhote, ou se por algum motivo ali, de alguma inflamação na mama, a matriz, a mãe não consegue amamentar, ou se você perdeu a mãe durante o parto, e ali, não tem como a gente garantir a amamentação dele de forma natural, que é sempre indicada do leite materno, a gente precisa recorrer a alguns suplementos para que essa alimentação ocorra de forma adequada. Então, sem mais demoras, vamos falar um pouquinho sobre Pet Milk. Tá bom? Aqui, gente, dando um pouquinho do nosso depoimento, aqui no canil, a gente trabalha com a raça Amstaff, como vocês já sabem, o American Staffordshire Terrier, tem até vídeo aqui no canal. Vocês podem estar indo aí na nossa playlist e conhecer um pouco mais sobre a raça também, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui no card indicadinho. E pelo fato da gente ter um canil da raça, a gente tem ninhadas nascendo com uma certa constância aqui no ano, de diferentes mamães, mas a gente tem essas ninhadas. E dentre essas ninhadas, sempre nasce uma ninhada com uma quantidade maior de cachorros. A gente tem aqui algumas mamãezinhas que trazem pra gente aí entre 8, 11 filhotes por cria. Então, quando isso ocorre, pra mamãe, é muito difícil ter leite suficiente para todo mundo. A gente suplementa a mãe também, mas é importante a gente ter os cuidados com o filhote, para verificar se não vai ter perda de peso, se ele está se crescendo de forma saudável, se alimentando de forma correta, nas horas certas, Então a gente acaba, com o auxílio ali de um veterinário, suplementando esses filhotinhos, dando aí o Pet Milk. E para falar da nossa experiência aqui no canil com ele ajuda muito, os cães ganham peso, ficam saudáveis, o pelo fica brilhante. Então a gente tem assim um resultado muito positivo com esse produto, tá? Só para vocês entenderem o que acontece. Aqui atrás do produto, eu vou deixar algumas fotos aí para vocês também, à medida que eu vou falando, indicados aí no vídeo. Vem toda a descrição e tudo que você precisa saber para poder alimentar seu filhotinho de uma forma correta, tá? Vocês vão poder verificar que a tabela nutricional dele é bem completa. Falando aqui um pouquinho das vitaminas, como por exemplo, que a gente vai ter a vitamina B1, a B12, a B2, a B6, vitamina A, K3, vitamina C, ácido fólico, biotina, colina, taurina, alanina. Então a gente vai ter várias vitaminas e vários ácidos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento do seu filhote. Aqui também vai vir indicadinho para vocês a quantidade que você deve fornecer para o filhote, dependendo aí do peso que ele tem. Então, por exemplo, um filhote de 100 gramas, a gente vai colocar meia medida em 20 ml de água, que na hora que você colocar a quantidade de água e dissolver, ele aumenta geralmente 5 ml, E aí você, na verdade, vai ter uma amamentação aí de 25 ml e você pode fornecer isso a cada 3 horas, ali 5 ml para um filhote de 100 gramas, de acordo com as indicações. O que a gente tem de prática aqui no nosso canil? Que quando a gente tem filhotes recém-nascidos e ele também está amamentando ali com a mãe, a gente faz esse suplemento aí, dependendo da indicação do veterinário, 2 vezes durante o dia, 3 vezes durante o dia. Se você, felizmente, passou por uma situação que você perdeu a mãe, o seu filhote não consegue amamentar ali por ela, ter essa alimentação natural, então indicado é você alimentar o seu filhote recém-nascido a cada 1 hora, 1 hora e meia, e à medida que ele vai ganhando peso, vai espaçando. E falando um detalhe, quando eu coloco aqui para vocês, pra gente seguir a medida correta, então é cada uma medidinha dessa daqui, que vem um scoop dentro, tá? Do leitinho, você abre e tem um processo de ligação bem legal. E aqui no scoop, pra gente não ter erro, vem indicado quando a gente tem aqui meia medida e uma medida inteira. Vem um riscozinho para você ter de orientação. Uma medida inteira equivale a 40 ml de água. E quando você termina de dissolver isso tudo, isso chega a 50 ml de leite que você vai fornecer para o seu filhote. A quantidade, como eu disse, vai aqui indicadinho para vocês na parte de trás, falando assim, você vai acompanhando o peso do seu animalzinho, olhando quanto que ele vai amamentar por dia. Mas também o que é importante, você sempre verificar se o seu filhote se sente satisfeito. É importante você nunca forçar a alimentação.
porque o forçar a alimentação também pode forçar um vômito dele, então assim, e trazer outros prejuízos para o filhote. Ele vai te dizer na hora que ele não quer, dizer assim, né, gente? Ele vai indicar na hora que ele já tá cheinho, aquela parte, a barriguinha dele fica arredondada, então você consegue perceber ali o momento exato pra gente parar de te amamentar, porque ele já se sentiu satisfeito com a mamadeira que você deu pra ele, tá? E outro detalhe, eu acabei de citar mamadeira aqui, né? A gente aqui coloca aquela mamadeirazinha pequenininha que é em torno de, vou deixar uma fotinha dela aqui também, uma das que a gente usa, que é pra bebê mesmo, assim, de 40, 50 ml, na verdade. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês visualizarem. A gente acaba utilizando as mamadeirazinhas pra dar aquele auxílio ali pro filhote mamar, tá bom? Lembrando que uma coisa importante, que na hora que você vai fornecer a amamentação pro filhote, o leite tem que estar numa temperaturazinha gostosinha para ele beber. Então assim, não forneça o leite gelado e nem forneça o leite exageradamente quente. Sabe quando a gente faz com o bebê humano, que a gente acaba pingando para ver se é numa temperatura adequada? Então é isso, é morninho ali como se tivesse uma temperaturazinha saída ali mais ou menos da mãe. Não sei se vocês irão utilizar um termômetro para isso, mas aqui nas instruções menciona que a temperatura adequada para você fornecer essa amamentação é em torno de 38 graus Celsius. Uma coisa importante também é o seguinte, aqui, né, no canil, a gente sempre faz a quantidade ali que a gente já tem um certo costume que o filhote vai amamentar. De acordo com as instruções do fabricante, esse leite, depois de dissolvido, ele pode estar ali conservado na geladeira por até 24 horas. Como que a gente amamenta esse filhote? Então a forma correta, que também vem aqui nas instruções, é a gente pensar que a gente não vai colocar o filhote de barriga para cima, como a gente faz com o ser humanozinho, né? Como a gente faz com o ser humano, porque é uma forma desconfortável para o filhote. Então você vai deixar o filhote em pé e vai tentar simular ali a hora que ele amamenta na mãe dele. Então você deixa ele em pezinho, assim, no seu colinho, né, na posição de 4, e você vai fornecendo a mamadeira, segurando um pouquinho ali da cabecinha dele, ajudando ele a sustentar essa cabecinha. É natural, às vezes, sair um pouquinho de leite pelo nariz, mas o que você precisa ficar atento é que esse filhote ele não vai aspirar esse leite e ir para o pulmão, porque aí é perigoso. Tá? Então sai uma hora ou outra um pouquinho de filhote, principalmente quando ele é um recém-nascido, é até um pouquinho natural, mas fique atento a isso, ele não pode aspirar e esse leite ir parar lá no pulmão, porque é prejudicial para ele. Outro detalhe importante, fazendo pesquisas também e de orientação do veterinário, foi que algumas vezes, devido à concentração errada do uso daquele produto, alguns filhotes apresentaram um quadro de constipação. Então você tem que tomar cuidado também, né? A partir ali de mais ou menos os 14, 2 semanas de vida do filhote, além de você, claro, né, fornecer a medida correta do leite para poder ser diluído na quantidade correta de água, nunca colocar mais para não correr esse risco, é você começar a fornecer, é você começar a introduzir água na alimentação dele também. Porque a água, né, é o líquido ali de principal importância, principal consumo do filhote até a vida adulta, né? Então assim, você já fornecer água fresca para ele, água filtrada, já é importante desde aí os mais ou menos os 14 dias de vida, tá bom? Uma outra coisa importante também que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que aí já foge um pouco dessa alimentação, né? É falar dos cuidados de um filhote, principalmente em casos em que a gente não tem mais ali o auxílio da mãe para ajudar nesse desenvolvimento. Então, alguns fatores são importantes para o desenvolvimento desse filhote. 3 deles ali, quando eles são recém-nascidos, né, são a gente manter a temperatura corporal. Então, se você tá ali com a falta da mãe, a mãe ajuda a manter a temperatura corporal do filhote. E se você, por algum motivo, perdeu essa mãe, então você precisa garantir que a temperatura do filhote esteja adequada, né, para ele, porque na fase de recém-nascido, ele tem uma certa idade, tem mais ou menos 20 dias, eles não conseguem manter a própria temperatura. Então, ou você coloca ali bolsas de água quente, numa temperatura, obviamente, que não vá machucar, queimar os filhotinhos, ou você coloca ali faz uma espécie de incubadora com uma lâmpada que vai aquecer, tá bom? Outra coisa também é que se a gente não tem a mamãe para poder limpar, não sei se vocês já perceberam que quando a gente tem recém-nascidos, a mãe faz, né, a limpeza, a higienização do filhote. Então, se você não tem a mãe para poder fazer esse processo,
você precisa pegar um paninho ou um algodãozinho, eu indico mais o algodãozinho, umedecido, e passar ali nas genitálias do filhote, né? Na bundinha, na vagina, no pênis, porque além de fazer a limpeza, você também vai estar estimulando ele a fazer o xixizinho dele, o cocôzinho dele. Porque muitas vezes, sem essa estimulação, né, o filhote ele não faz o xixi, não faz o cocô que ele precisa ali, né, excretar para poder viver saudável ali e crescer de uma forma saudável, tá bom? Além de tudo, né, como eu mencionei, o terceiro fator é a alimentação. Então assim, gente, no nosso canil, resultados muito positivos com o Pet Milk, nossos filhotes se desenvolveram legal, eles desenvolveram bem, o pelo ficou brilhante, eles engordaram e obviamente que tudo isso com acompanhamento veterinário, então a gente tem bons resultados. E se você também quer experimentar nessa fase que precisa de uma suplementação e na sua cidade, aí você vai no pet shop e não encontra, não sabe onde encontrar o Pet Milk, eu vou deixar aqui indicado na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link aí para vocês terem acesso. Na verdade, eu até encontrei um combo que é bem interessante para vocês, que vem com a mamadeirazinha também e com aquela escovinha para poder ajudar na limpeza da mamadeira, que tem que estar, né, gente, bem limpa. Então eu vou deixar indicado lá o Pet Milk para vocês de 300 gramas. Eu indico mais comprar o de 300 gramas porque acaba que o de 100 gramas, embora, né, equivalente o valor seja menor, ele acaba muito rápido, então no final das contas, você tendo que comprar outro, o preço acaba sendo maior do que já comprar o de 300 gramas, que está em torno de 100 e poucos reais. Vocês podem ver, vem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do filhote nessa fase da vida, tá? Vou deixar indicado na descrição, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, não deixe de colocar nos comentários. Peço que vocês se inscrevam no canal e beijinhos! E espero vocês no nosso próximo vídeo.